Bom, então acho que agora a gente pode abrir para o debate. Vamos. Meu nome é Edson, sou aluno de graduação de Economia, estou no segundo ano. Então, talvez eu não fale coisas tão inteligentes assim como os senhores conversaram aqui. Mas o que eu achei interessante no slide do professor Nessim é que ele falava sobre, tocou no assunto da vantagem do atraso das economias em desenvolvimento. E isso, quando eu estudei EG, ficava muito claro, né, para as economias que estavam tentando alcançar os Estados Unidos e a própria Inglaterra, antes dos Estados Unidos serem a hegemonia. E para eles funcionou bem. Mas, hoje em dia, muito o que eu vi nas aulas de macro também, parece que os países em desenvolvimento ficam muito presos por causa da taxa de câmbio. Justamente por essa oscilação, então parece que a taxa de câmbio segura um pouco essa vantagem do atraso. Não consegue se desenvolver porque toda hora tem que mexer nos juros porque para segurar a taxa de câmbio por causa da inflação, e aí usa os juros para reduzir a inflação e também para segurar a taxa de câmbio. E isso é uma coisa que parece, até um professor comentou isso uma vez, que parece que não dá para você tratar essas duas coisas ao mesmo tempo com um mecanismo só, com um preço. Então, eu até achei muito diferente e interessante o que o professor Nessim mostrou sobre fechar um pouco essa conta de capital. E eu gostaria de saber sobre isso, sobre a taxa de câmbio, se ela é muito importante para esse... Eu sou o Fernando, do primeiro ano de Economia. Eu gostaria que vocês fizessem um paralelo entre o ajuste fiscal que vocês pensam para o Brasil e alguma nação ocidental. Assim, eu sei que vocês discordam um pouco em relação ao ajuste fiscal, mas eu vi que vocês compararam bastante com países asiáticos em relação à dívida, etc. Mas eu queria ver uma comparação em relação a um país ocidental mais próximo do Brasil, se possível. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Lúcia Parente, eu sou profissional de comércio exterior. Então, eu escutei a apresentação do professor Simão, professor Nessim, e eu vi toda a minha vida passar, porque eu vim trabalhando na indústria. E a dificuldade eu sempre fui como empregada, funcionária, não como proprietária. A dificuldade da gente de caixeiros, viajante, de colocar o produto brasileiro lá fora. E vi também a China acontecendo nesses últimos anos. Eu estive várias vezes na China. Então, eu falo que no Brasil a gente fazia reuniões anuais de planejamento para o futuro e ficava 3 anos para comprar uma prensa. Na China, você ia lá, você volta no ano que vem, já tem uma fábrica nova. A quantidade de metrô, de estradas. Então, assim, a apresentação dele, eu te falo assim, olha, pega essa apresentação, leva para Brasília, porque o Brasil precisa crescer. Pode me chutar. Então, assim, eu fiquei emocionada, porque assim, eu vivi a dificuldade, todos esses anos, vai investir em ferrovia, vai se investir em estrada, Porto de Santos, e nada acontece. O Brasil está estagnado. E a China vem crescendo 7% ao ano. Quando caiu 1%, mas 1% de muito. Né? Então, eu penso assim, da importância de vocês aqui. Eu não sou professora, eu sou uma humilde cidadã profissional e comércio exterior que vim durante 30 anos tentando colocar o produto brasileiro lá fora. Perfeito. Como é que a gente pode chegar e falar... É claro que tem muita gente de cabeças lá no Brasília, mas chegar e falar, gente, vamos crescer, vamos fazer o Brasil crescer para gerar renda e gerar impostos e gerar serviços, Então, essa é a minha colocação. Perfeito. Obrigada. Muito bem. Então, primeira pergunta do Edson, vantagens do atraso. Nessim, você que tocou nesse assunto. Eu concordo com tudo que você disse. E o que a taxa de câmbio é realmente um problema quando se abre os mercados de capitais. Você cai no que na literatura se chama a trilogia impossível. Você não pode ter uma taxa de câmbio a um certo nível e uma política monetária independente e uma conta capital aberta. Essas 3 coisas juntas não funcionam. Você tem que deixar cair uma das 3. E os países do leste asiático não tiveram nenhuma dúvida em pôr limites à entrada de
de capital financeiro, não capital de investimento direto, mas capital financeiro. O André Lara Rezende tem uma frase muito bonita, onde diz o capital financeiro estrangeiro é um capital que está presente quando se não precisa e desaparece quando se mais necessita. Então, acho que essa abertura do Brasil ao capital financeiro e essa dependência que se criou, e não somente de hoje. Você não tinha talvez nascido, mas havia, quando a gente estava crescendo, tinha a resolução 63 do Banco Central, da Sunomoc, perdão, que garantia os empréstimos em dólares de empresas privadas brasileiras. Garantia pelo governo. Uma coisa que... Bom, não tenho palavras suficientes para dizer o quão absurda e injusta e mal desenhada essa política era, mas tinha algumas razões, mas e talvez não tão más para essa política, mas o Brasil tem uma adicção ao capital financeiro externo. E, portanto, concordo. Realmente, você não fez uma pergunta, você fez uma declaração com a qual concordo. Eu queria saber se isso é verdade, se a taxa do atraso hoje absolutamente. Ou é muito mais difícil do que era antigamente. Não é mais difícil. Não é a razão pela qual seja mais... Você vai encontrar na literatura várias linhas de pensamento que hoje é mais difícil porque a industrialização fica mais cara. A resposta é não. Muito bem. Quer acrescentar alguma coisa, Simão? Eu quero sim. Eu acho que o Nessim ele está colocando tintas muito fortes em controle de capital no Brasil. Em primeiro lugar, metade do capital estrangeiro que está no Brasil é investimento direto. É capital de longo prazo, então pode esquecer, você não vai mexer com isso. Outros 25% é dinheiro em bolsa. Eu não colocaria restrições à entrada e saída de dinheiro em bolsa. Para o resto, para capital de carteira, que é renda fixa, ou empréstimos, que não seja intercompanhias, tem um instrumento para isso, mas eu acho que é insuficiente. Eu acho que o grande problema do câmbio ser baixo, que é um resultado clássico, você conhece tão bem quanto eu, ou melhor do que eu. Tá? Se você fizer uma política monetária restritiva e uma fiscal expansionista, o câmbio fica baixo. Tá? Independente de mobilidade de capital, tá certo? Você tem uma pressão inexorável para câmbio baixo. Por isso que, na minha proposta básica, o mix da política macroeconômica brasileira está errada. Tá? Não acho... O controle de capital nunca foi muito bem sucedido, a não ser se você colocar um imposto de entrada. Tem que deixar alguns % dessa entrada de capital e acabou. Não vai resolver o problema de câmbio do Brasil. Tá? Não acredito, respondendo às perguntas que foram feitas aqui de uma maneira geral, tá? Que o problema de desenvolvimento seja resolvido sem que haja um aumento da poupança interna. Por que a gente tem uma conta de capital aberta? Porque nós não temos poupança suficiente para o investimento. E com o incentivo que foi dado ao consumo privado e o gasto do governo, a poupança interna no Brasil hoje é 14,5% do PIB. É nada. O que a gente investiu, o último dado disponível, segundo trimestre de 2016, é 16 e uns quebrados por cento do PIB. Não dá para pagar a depreciação. Nós estamos comendo o estoque de capital do país. Tá? A China, ela investe 40% do PIB. Tá? Na China, o imposto médio de importação de máquinas e equipamentos é 4%. Tá? Aqui no Brasil é 14%. Você penaliza quem quer investir. É uma economia fechada mesmo. Outro ponto é o seguinte, temos que deixar de ser paroquiais. Tem que abrir esse país para concorrência. Aqui é um conjunto de cartórios no setor privado e no setor público também. É um setor público cartorial. Por que você não discute a estabilidade do emprego no setor público? Duas observações. Muito bem, agora começou um debate na mesa, então vocês estão dispensados. Eu quero dizer...
Sobre os controles de capitais, só uma observação. Funciona muito bem em outros países. Até a Suíça introduziu, em 2008, o controle sobre a entrada de capitais financeiros. Podemos discutir as modalidades, que fluxos, etc. E lembrem-se também que os números sobre a inversão estrangeira são falsos, porque eles incluem empréstimos intercompanhias. A Petrobras se endivida nas Bahamas, passa os recursos à Petrobras aqui e isso conta como investimento direto. Não é investimento direto. O perfil de risco é o de uma dívida. Mas, então, pense nisso. O Simão é um pouco de um purista, acredita nos mercados, eu sou muito acredito em observações, intervenções quantitativas. Sobre a poupança, o Simão tem razão. O Brasil poupa pouco. Poupava muito mais, quando crescia mais rápido. Mas fazer apelo à poupança externa não funciona. Se você olhar uma correlação de investimento com déficit na conta corrente, você vai observar que a inversão doméstica é sempre altamente correlacionada com a poupança doméstica. O endividamento externo tem uma influência muito pequena sobre a inversão doméstica. Ou seja, não pense que você pode utilizar o endividamento externo para compensar os problemas da poupança doméstica. E sobre as tarifas, concordo plenamente. Então tá bom, então deixa eu só acrescentar. Não, pera, Simão, me dá uma parte, não, um mas minuto. Senão, eu não falei uma coisa que o Nessim falou. Eu não falei. Você não falou? Eu simplesmente disse que a poupança interna é baixa. Tá? Mas ele está lembrando do famoso teorema Feldstein-Horioka, de 1980, que traçou uma correlação quase que perfeita, altíssima, entre poupança interna e investimento interno. Não pode entregar para capital estrangeiro o país. Não é isso que eu falei, só isso. Não, eu só queria fazer um pequeno comentário, mas teve uma pergunta aí que eu acho que é a questão que eu gostaria também de ouvir, que é a questão do, digamos, ajuste fiscal e contrações fiscais como sendo um mecanismo de expansão. E foi pedido para que se desse um exemplo de algum país fora do Você âmbito... quer tirar? Essa é a resposta. Nos países europeus, se pensou, depois da crise de 2008, que as contrações fiscais iam permitir resolver a crise de 2008, que era uma crise financeira. E o resultado é que a maioria dos países avançados, exceto o Canadá e os Estados Unidos, adotaram políticas fiscais contracionistas, do tipo que o Brasil está pensando hoje em dia. E o resultado é que você teve 7 anos de ou queda muito pronunciada do PIB ou falta de crescimento. Tem uma exceção que é a Irlanda. A Irlanda, os números são... Tem um relatório recente do FMI sobre isso. A Irlanda teve, por causa das concessões fiscais que eles praticam, teve um redomiciliamento muito importante de indústrias farmacêuticas, de Apple, que fez com que esses números que vocês veem são totalmente artificiais. Mas ajustes fiscais não têm efeito positivo sobre o crescimento. Muito bem, vamos abrir mais uma rodada de questões e aí a gente fecha. Pois não. Tá ok. Meu nome é Dan Fujita, eu sou aluno de Economia de graduação. Vários de vocês fizeram comparações sempre com o passado, né? Às vezes até longínquo, de várias décadas atrás, e também muito com a Coreia, né? Mas pensando que hoje a gente tem uma economia muito globalizada, que é muito diferente do que a gente tinha muitas décadas atrás, e talvez pensando, eu estou pensando na minha aula de internacional, onde a gente estudou a Premature Deindustrialization do Dani Rodrik, onde ele fala que, na verdade,
O Brasil, o desenvolvimento, a ideia dele é que o desenvolvimento passa pela industrialização, né? E ele analisa justamente a questão da desindustrialização prematura e as causas disso. E ele chega no ponto de que a gente tem que fazer uma análise da produtividade relativa, né? No caso, a gente tem aqui no Brasil a agricultura, etc., em relação à indústria. E que eu vejo que a gente está fazendo muitas análises das políticas do país, né? Talvez sem levar em consideração que os países têm condições diferentes, têm papéis diferentes, e ele faz essa análise de que, visto que essa produtividade relativa é muito diferente para o Brasil, que toda a América Latina, isso explicaria para toda a América Latina em relação... Bom, enfim, a minha pergunta é se vocês poderiam contextualizar, eu não sou um experto nisso, mas... O professor Simão abriu a apresentação dizendo que levaria 100 anos para dobrar a renda per capita no Brasil, considerando a taxa de crescimento dos últimos anos. 35 anos. E o professor Nessim e o professor Luque propõem, dentre as 10 medidas, né, foi o penúltimo ponto dito pelo professor Nessim, que o salário mínimo deveria crescer, a taxa de crescimento do PIB deveria ser reajustado. Per capita. PIB per capita. Uhum. Se for assim, isso não atrasaria a geração de renda, de poupança interna, já que a taxa de crescimento do PIB, a expectativa não é favorável. Então, ao invés de 100 anos para dobrar a renda per capita do país, nós precisaríamos de muito mais tempo. Será que essa medida não é um pouco, essa sugestão, recomendação do desenvolvimento do país, não é um pouco pessimista? Porque se a gente precisa industrializar, precisa aumentar a economia interna, como é que a gente pode propor reduzir a taxa ou reduzir a renda per capita? Que seria isso com a expectativa de crescimento do PIB? Primeiro, eu queria cumprimentá-los pela não só a objetividade, mas também o pluralismo de reflexão que nós tivemos na mesa. E a minha pergunta vai um pouco na direção da especificidade do Brasil. Se vocês puderem nos brindar com a especificidade demográfica do Brasil. Quer dizer, em 40 anos, nós passamos de praticamente 100 milhões para 200 milhões de habitantes. Se nós olhamos a curva que o professor Simão apresentou, o 0,7 é per capita. Isso quer dizer que, dos 100 milhões para os 200 milhões, lógico, se nós tivéssemos um país do tipo de aqueles que foram utilizados como exemplo, que é a demografia estável da Europa, de uma Irlanda, de uma Suíça, é claro que essa taxa de rendimento, crescimento per capita seria o dobro daquela que é atual. Então, nós temos primeiro uma especificidade. Essa especificidade dos 40 anos foi acompanhada também por uma enorme concentração urbana, que também não acontece nos países que foram utilizados como comparação. Então, nós temos aqui uma segunda especificidade. E a terceira e a última é o tema que nós abordamos ontem e vamos abordar amanhã. É a questão da desigualdade. Que também o Brasil tem uma especificidade na questão da desigualdade, que gera pressões enormes e que talvez causa um pouco dos passivos que foram citados pelo Luque na questão de educação e saúde. Será que vocês poderiam nos ajudar a olhar para esse Brasil com essa precisão e essa análise tão cuidadosa com as propostas, mas colocando essa dimensão, que eu sei que não é característica típica da macroeconomia. A macroeconomia tem que lidar com as variáveis que nos foram apresentadas. Mas será que essa especificidade deve ser levada em conta e como ela pode ser levada em conta, um pouco na direção dessa tua pergunta? Então, vamos lá. Bom, especificidades. Esse é um tema caríssimo a toda a teoria do comércio internacional e, obviamente, o Brasil tem algumas especificidades, são extremamente favoráveis, né? O Brasil, deixa eu voltar um pouquinho atrás, o Brasil é uma curiosidade no mundo, tá? Com toda a constelação de fatores. O Brasil teria que ser um país muito rico, tá certo? Eu costumo também dizer aqui nas minhas aulas o seguinte: nós somos os Estados Unidos que não deu certo. Por quê? Um país de dimensão continental, uma dotação de recursos naturais fenomenal,
uma população extremamente homogênea, que não acontece na Índia, na China. Não tem guerra civil, não tem maremoto, terremoto, não tem nada para atrapalhar. Tá? Não tem tecnologia. Tá certo? Então, os Estados Unidos estão na fronteira tecnológica. Chegou lá porque, uns 150 anos atrás, eles começaram a dar prioridade em educação básica. Isso faz uma brutal diferença, não no curto prazo, mas no longo prazo. Tá? Recursos humanos, tá? Tecnologia. Então, nos setores onde a gente deu certo, e tem produtividade muito alta, respondendo à tua pergunta, teve um lampejo de lucidez aqui do governo brasileiro, e nós temos alguns lampejos. Eles deveriam ser muito mais genéricos. Por exemplo, você cria uma Embrapa. Tá? O que acontece? Manda um monte de gente estudar, fazer pesquisa tecnológica, adapta isso, faz uma revolução tecnológica de tal forma que tudo que eu falei sobre o Brasil não vale para o agronegócio brasileiro. É um outro país. Aliás, me convidaram para fazer uma palestra sobre o Brasil no Mato Grosso. Quando eu cheguei lá e comecei a falar essas coisas, eles achavam que eu tinha vindo de Marte. Tá certo? Por quê? Porque o negócio deles é mercado externo. Eles estão interessados em Chicago, tá certo? Cotação, porque eles dependem do mercado mundial. O resto do Brasil está fora do mundo. Tá? Então, a gente se fechou. Tá? Nós temos o cacuete desde 1930, tá? E funcionou durante um certo período, e a gente continua tentando até hoje, mercado interno. O mercado interno do Brasil é relevante. É 2,6% do mercado mundial. Nós só ficamos fora de 97,4% do mercado. Então, a gente tem que ir para o mercado, tem que abrir a economia, aí a indústria ganha produtividade, porque o que não pode é querer fazer tudo aqui dentro. Não dá. Tá certo? Esse é o grande problema do Brasil, é uma economia fechada. Eu acho que esse é um ponto relevante. E ter país crescendo com ganhos de salário mínimo com base no crescimento da renda per capita me parece uma hipótese extremamente plausível, razoável e adequada. Sim. Você pensou? Pensei, concordo com tudo que o senhor disse. Tem mais algo? Muito. Água tem. Olha, eu acho que eu vou fazer alguns comentários mais gerais. Eu acho que, digamos, a questão de contração fiscal ser expansionista, realmente, para mim, não faz muito sentido. Nem precisaria entrar nos dados da tabela que o Nessim apresentou, mas é uma questão assim que é um viés dos economistas. E esse viés eu adquiri em 1968, quando pela primeira vez eu pisei na Faculdade de Economia. Então, quando a gente faz aqueles gráficos, demanda e oferta de um produto qualquer, demanda de laranjas, oferta de laranjas, o que a teoria diz? Se a demanda de laranjas cai, o preço das laranjas cai e a quantidade de laranjas cai. Se a demanda volta para o original, o preço das laranjas volta para o original e a quantidade produzida de laranja volta para o original. Só que, entre esses dois tempos, mudaram-se as condições. Quer dizer, os empresários que produziam laranjas quebraram, porque a demanda caiu. Tudo se desorganizou. Mas a teoria diz que vai voltar para o preço e quantidade original. Então, se a gente, digamos, levar isso no extremo e levar para uma contração fiscal, para mim é ilógico. Digamos, está passando 12 milhões de desempregados. As pessoas que andam por aí ou com motoristas de táxi, Uber, tal, você encontra engenheiro, você encontra professores, você encontra pessoas que perderam o emprego. Essas pessoas não voltam mais. O engenheiro que hoje é motorista, o Simão tem um exemplo desses, não volta. Então, eu acho que jogar, digamos, a economia, que está com 12 milhões de desempregados, e achar que, porque se vai dizer para o mercado financeiro, olha, o governo está sendo responsável, é acreditar demais, digamos, primeiro, que esse mercado financeiro vai interpretar esses sinais do jeito que o governo quer que sejam interpretados.
Segundo, nenhum empresário vai investir, vai recuperar a confiança simplesmente, digamos, porque o governo está dizendo que a dívida vai estar equacionada. Existem todos esses problemas que foram colocados de produtividade, problemas reais, que certamente é o que impedem ou não, digamos, esse investimento, essa recuperação do investimento. Então, eu acho que, não, digamos, realmente eu não consigo pensar assim. Eu estava conversando com o Nessim que sempre que o Brasil teve um grande desafio, e o grande desafio, não para vocês, era a inflação, só quando se pensou fora dos limites tradicionais da teoria econômica é que se resolveu o problema. Enquanto nós ficamos pensando nos limites tradicionais que a economia sugeria, a gente nunca conseguiu resolver o problema de inflação. Eu me recordo, aí não é uma qualidade, mas é o tempo, né, que faz com que, quando se falou em congelamento de preços, pela primeira vez, plano cruzado, as pessoas achavam um absurdo. E o plano cruzado, digamos, ele depois não deu certo, mas ele deu certo por introduzir uma política heterodoxa, que num determinado momento fez com que a inflação caísse. Não conseguiu manter a inflação baixa. E na esteira de todas essas heterodoxias econômicas, surgiu o Plano Real, mas uma política fora da caixinha dos livros. Tá certo? Então, eu acho que o Brasil está precisando que a gente faça uma reflexão, que está sendo sintetizada aqui, digamos, precisa falar de crescimento econômico, precisa falar de abertura da economia. Mas eu, particularmente, eu não tenho nenhum dogma em economia. Eu não tenho nenhum dogma se pode intervir em mercados ou não pode intervir em mercados. Depende. Depende em que estágio nós estamos falando, que época nós estamos falando, qual é a característica desse mercado, e eu acho que em algumas situações pode intervir e em outras não pode intervir. Evidentemente, isso, digamos, a intervenção nos mercados não pode ser uma política econômica usual, mas ela pode ser utilizada em determinadas situações. Eu acho que essa reflexão é que eu sinto que muitas vezes a gente, digamos, não faz. Os economistas, pelo menos, eu sinto que não fazem, né? Mas eu queria, digamos, passar a palavra para o Nessim, para ele fazer os seus comentários. Depois eu agradecer a presença dele, muito importante, além de um grande amigo, como vocês viram, é um economista brilhante, um economista que tem a experiência dada, que iniciou-se aqui na Faculdade de Economia, depois, posteriormente, foi para o Banco Mundial, uma vasta experiência através dos vários países que ele trabalhou pelo banco, terminando como sendo diretor do banco para a Índia. Então, Nessim, agradecer e as palavras. Eu que agradeço, foi um prazer, foi uma honra, e só espero que o que você estava dizendo se esparrame. Acho que é uma grande necessidade de repensar o Brasil, repensar as políticas econômicas. O Keynes tinha o hábito de dizer que não são os interesses escusos que o perturbavam e que determinavam o bem ou o mal, mas eram as más e boas ideias. E acho que tem uma infecção de más ideias nesse momento no Brasil. Eu acho que professor a Simão, juventude é o melhor antídoto. Professor Simão, também agradecer a presença dele. Muito obrigado a todos, vocês resistiram brilhantemente às nossas divergências. E essa discussão ainda vai rolar durante muito tempo, né, porque a crise brasileira é uma crise de uma intensidade diferente. Pela primeira vez em 115 anos, nós temos uma crise para valer,
Mas isso vai na direção das palavras do Luque, né, e resgatando um fenômeno que os economistas sempre têm chamando a atenção. Quando as crises são muito demoradas, cria-se um fenômeno chamado de esterese, né, em que você vai para uma situação que nunca mais você volta para a anterior. Portanto, o desafio é duplo no caso brasileiro. A gente já vinha com desempenho desprezível, modesto, né, sem destaque no cenário mundial. Em segundo lugar, nós caímos num buraco que vale 10% em termos per capita. A renda do brasileiro, em 2 anos, em termos per capita, caiu num buraco de 10 metros. Tá? Ou seja, daqui aproximadamente... Nós vamos perder uma década. Tá? Esse já está praticamente dado, porque a crise é tão grande que a recuperação vai ser modesta. E, pelo que nós discutimos aqui, não tem milagre. Se tivesse, o pessoal no governo é suficientemente competente para já ter descoberto isso e ter feito medidas mais poderosas. Então, eu acho que hoje o momento é muito mais dramático ainda no repensar o futuro do Brasil. Né? Nós regredimos de uma maneira dramática mesmo. Tá? Nós ficamos mais pobres, o tamanho do nosso bolo per capita encolheu 10% em 2 anos. Muito bem, agradecendo a presença de vocês, eu vou passar a palavra para o professor Jacques. As últimas palavras, em nome do GT Futuro, é evidentemente de agradecimento ao Simão, ao Nessim e ao professor Luque. Agora, nesse final, e preparando já a sessão de amanhã, saindo da Previdência ontem para amanhã, para a desigualdade, eu me permito trazer do Departamento de Administração 2 reflexões que os nossos pioneiros brasileiros do século XX nos ensinam. Quer dizer, em primeiro lugar, é que as adversidades são uma fonte de patrimônio. Enfrentar adversidades é uma forma de lidar com os problemas e construir um conhecimento que nos será útil. Muitos dos países que foram citados, inclusive a Coreia do Sul e outros, eles construíram uma mentalidade de consciência dos riscos e do custo da inação. E o que eu penso que os nossos colegas nos fizeram hoje é nos alertar exatamente para a consciência dos riscos, especialmente o custo de não agir. A segunda lição que eles nos ensinam, esses pioneiros, é que é preciso ver o demônio nos olhos. Olhar o demônio nos olhos. Nós não podemos, aliás, foi dito isso nas apresentações, não podemos fugir à nossa realidade. A realidade que nós estamos vivendo hoje foi essa que foi descrita. Talvez com perspectivas distintas. E eu vou explicar para finalizar, porque a palavra crescimento não está nesse ciclo, mas já está sendo preparado para o início de 2017. Olhar o demônio nos olhos significa ver com precisão e com realidade o momento que estamos vivendo. Porque essa é a primeira etapa para a resolução de qualquer problema. Enquanto nós não temos clareza do tamanho do problema, e que decorre dessa evolução histórica. 2008 a 2012, uma ideia que o Brasil estava fora da crise. 2012 e 2014 deveriam terminar as medidas anticíclicas, mas havia uma eleição em 2014, havia uma Copa do Mundo em 2014. Então se criou uma realidade fantasiosa, absolutamente fantasiosa. Termina a eleição de 2014 e caímos na real, que está sendo tão bem descrita agora, que é 2015 e 2016. Da euforia passamos para a depressão. E essa depressão está em todos os conselhos de administração das empresas, porque tudo era comparar 2015 com 2014. E não há 2014. 2014 foi um ano que não existe. E, a partir daí, começaram a ser tomadas decisões que hoje se refletem nas análises que foram tão bem apresentadas hoje. Então, para os jovens que estão aqui nessa sala, eu peço para vocês verem essas apresentações com a clareza, com a lucidez que foram feitas, como um estímulo, um convite de oportunidade do que esse Brasil ainda precisa para poder ser reconstruído. Isso é raro, porque em muitos países esse tipo de desafio já não existe, especialmente nos de demografia decrescente. Finalmente, a palavra crescimento. O Nessim tem toda a razão.
Não há forma de discutir os temas do Repensar o Brasil sem pensar em crescimento. Mas era necessário, nesse ano, desenvolver a consciência dos riscos. Quer dizer, não é possível prosseguir sem a falta de integridade corporativa, a falta de uma governança maior, a falta de uma racionalidade na Previdência, a falta de um ajuste fiscal, a falta de um menor, enfim, de uma análise melhor do problema da desigualdade e dos outros temas que nós vamos abordar. Concluído esse ciclo, a FEA estará preparada para, no início do ano que vem, como, aliás, o Simão e o Luque já estão discutindo, é um projeto de desenvolvimento para o Brasil, baseado nessa realidade. Mas é preciso, primeiro, tomar conhecimento dos graves impasses que estamos enfrentando para poder, então, seguir simultaneamente com essa nova pauta e que certamente os colegas do Departamento de Economia vão ter que assumir essa responsabilidade. Com isso, eu queria, em nome do GT Futuro, agradecer mais uma vez a presença, a colaboração. Os textos de 2.000 palavras são fundamentais, porque eles vão constituir uma memória dessa nossa discussão. E, em nome do GT, convido todos vocês para amanhã discutir com os colegas, especialmente o professor Azoni e o professor Naércio, o tema da desigualdade. Terminamos essa semana, quinta-feira, com uma reflexão sobre 2040. E aí o professor James Wright nos traz um trabalho que ele fez em parceria com a Prefeitura do município de São Paulo, olhando para 2040, com as tendências que devem estar ocorrendo, onde as dimensões tecnológicas, demográficas, as dimensões sociais vão estar incorporadas para essa discussão. Eu peço uma salva de palmas para os nossos especialistas. Parabéns. Obrigado.